Olá, abençoados e abençoadas, sejam muito bem-vindos ao canal Palavra de Paz. No vídeo de hoje, vamos trazer tudo o que sabemos sobre os 12 apóstolos de Jesus. Então, se você está conhecendo o nosso canal agora, seja muito bem-vindo ou bem-vinda. Aqui falamos sobre diversos assuntos da nossa Bíblia Sagrada. E se você gosta desse assunto, eu peço que assista o vídeo até o final. E se lá gostar, eu peço para se inscrever no canal. E depois de tudo isso, se gostar do vídeo, eu conto com seu like, que também é muito importante pra gente. Combinado? Então vamos pro vídeo. Quem foram os 12 apóstolos de Jesus? Os 12 apóstolos de Jesus foram homens escolhidos por ele no início de seu ministério para auxiliá-lo. Esses homens foram treinados pessoalmente por Jesus. Por isso, eles também são chamados de os 12 discípulos. Os 12 apóstolos eram pessoas comuns, homens de profissões diferentes, que tinham diversas falhas e fraquezas. Porém, foram capacitados de uma forma sobrenatural para realizarem a principal missão do reino de Deus: pregar o Evangelho. O que significa apóstolo? Qual a diferença entre apóstolo e discípulo? Bom, antes de falarmos sobre quem eram os 12 apóstolos de Jesus, é importante tirarmos uma dúvida que muitas pessoas possuem. Elas ficam em dúvida sobre qual seria a diferença entre apóstolos e discípulos. Por que que os 12 discípulos depois passam a ser chamados de 12 apóstolos? O significado dessas duas palavras, discípulo e apóstolo, responde à pergunta. A palavra discípulo vem do grego matete e significa seguidor, ou aprendiz. Já a palavra apóstolo vem do grego apóstolos, que deriva do verbo apóstelen, e significa enviar e remeter. Logo, a palavra apóstolo significa enviado, agente, mensageiro, ou alguém que é enviado. Nós podemos identificar na Bíblia que durante o ministério de Jesus, os 12 apóstolos eram chamados de discípulos. Mas, mesmo em algumas ocasiões do ministério terreno de Cristo, o termo apóstolo também foi utilizado para se referir aos 12 discípulos. Isso acontece principalmente em ocasiões em que eles eram enviados em alguma missão. Depois de sua ressurreição, Jesus enviou os seus discípulos ao mundo com a missão de pregar o Evangelho a toda criatura e serem testemunhas dele. Por isso, a partir daí, os discípulos passam a ser designados como apóstolos. O principal é entender que a palavra apóstolo atribui uma ênfase naquele que envia o mensageiro, sendo que o enviado passa a ser um tipo de extensão da personalidade e influência do mestre. Quem foram os 12 apóstolos de Jesus? A Bíblia responde a pergunta sobre quem foram os 12 apóstolos de Jesus em 3 passagens diferentes. Mateus, capítulo 10, do versículo 2 ao versículo 4. Marcos, capítulo 3, do versículo 16 ao versículo 19. E Lucas, capítulo 6, do versículo 13 ao versículo 16. Utilizando como base o texto evangélico de Mateus, temos os seguintes nomes. 1. Simão, chamado Pedro. O apóstolo Pedro. Simão é chamado de Pedro por Jesus, mas aparece na narrativa bíblica tanto como Simeão, seu nome hebraico Simão, forma grega de Simeão, e até Cefas, forma aramaica de Pedro. Ele era pescador de profissão e foi um dos principais discípulos de Jesus. 2. André, irmão de Pedro. André era um galileu de Betsaida, irmão de Simão Pedro. André também era pescador, e antes de seguir ao Senhor Jesus, ele já havia sido discípulo de João Batista. Como no nome André é de origem grega, acredita-se que ele também possuía outro nome hebraico que não foi mencionado na Bíblia. 3. Tiago, filho de Zebedeu. Tiago, filho de Zebedeu, também era um pescador antes de se tornar discípulo do Senhor Jesus. Ele era irmão de João e sempre aparece como sendo um dos discípulos mais próximos de Jesus. 4. João, irmão de Tiago, o apóstolo João. O apóstolo João era irmão de Tiago, filho de Zebedeu. Provavelmente, ele era o irmão mais novo, visto que Tiago sempre é mencionado primeiro.
Ele é conhecido por ser discípulo amado, ou seja, aquele que era o mais próximo do Senhor Jesus. 5. Filipe. Mas, por favor, não confundam com Filipe Evangelista, citado no livro de Atos, tá? Esse Filipe era natural de Betsaida, da Galiléia. Ele foi escolhido como um dos 12 apóstolos logo após Jesus ter chamado Pedro e André. Muita gente confunde o apóstolo Filipe com o evangelista Filipe do livro de Atos dos Apóstolos. 6. Bartolomeu, também chamado de Natanael. Bartolomeu é outro discípulo que também é mencionado na narrativa bíblica por 2 nomes diferentes. É amplamente aceito que ele é o Natanael que aparece no Evangelho de João e que foi conduzido a Jesus por Filipe. 7. Tomé, também chamado de Dídimo. Esse discípulo ficou conhecido por ser aquele que demonstrou incredulidade diante da notícia da ressurreição do Senhor Jesus. Além do nome Tomé, ele também é chamado de Dídimo, forma grega do nome Tomé, que possui origem aramaica. 8. Mateus, o publicano, também chamado de Levi. Mateus é outro discípulo que aparece em 2 passagens bíblicas com um nome diferente, sendo designado como Levi. Ele era um publicano, isto é, trabalhava cobrando impostos em favor do Império Romano. 9. Tiago, filho de Alfeu. Pouco se sabe sobre Tiago, filho de Alfeu. Ele também é chamado de Tiago, o menor. Essa designação tanto pode ser um indicativo de sua estrutura quanto de sua idade. Se a última hipótese estiver correta, então ele era mais novo que o outro apóstolo homônimo. 10. Judas, também chamado Lebeu, ou Judas Tadeu. Judas é chamado por Marcos de Tadeu, enquanto Lucas e João o chamavam de Judas. João, por exemplo, faz questão de distingui-lo do outro Judas, o Iscariote. Essa duplicidade de nomes fez com que ele ficasse conhecido entre os cristãos como Judas Tadeu. 11. Simão, o Zelote. Simão, o Zelote, também é chamado de Simão, o Nacionalista, ou o Cananeu. Essas designações provavelmente indicam que ele havia pertencido aos Zelotes, um grupo que lutava contra o domínio do Império Romano sobre Judá. E 12 e último, Judas Iscariote, aquele que traiu Jesus. Dos 12 apóstolos de Jesus, esse foi aquele que o traiu. Judas era o filho de um homem chamado Simão e provavelmente a designação Iscariote seja uma indicação de sua terra natal, Quiriote. Ele também é chamado nos evangelhos de o traidor. Comparando os 3 textos presentes nos evangelhos, podemos notar que existem pequenas diferenças nos nomes listados. Por exemplo, Tadeu também é chamado de Judas, filho de Tiago ou Lebeu. Outro exemplo é o nome de Simão, o Zelote, que também é chamado de Simão, o Cananeu. A Bíblia descreve que Jesus tinha outros discípulos, porém, 12 apóstolos foram chamados de uma forma especial para serem os companheiros mais próximos de Jesus durante o ministério. Eles também foram designados para liderar a missão de anunciar o Evangelho de Cristo, exercendo o apóstolo na estruturação da igreja cristã. Claro, nesse ponto, a exceção foi Judas Iscariote. Por que existem diferenças em algum dos nomes dos 12 apóstolos? Muitas pessoas acabam se confundindo pelo fato dos nomes dos 12 apóstolos aparecerem com algumas variações nos textos bíblicos. Ou seja, um mesmo apóstolo é designado por 2 nomes diferentes. Isso acontece porque naquela época era comum que uma pessoa adotasse ou mesmo tivesse 2 nomes diferentes. Na maioria das vezes, isto estava relacionado ao ambiente histórico da época, onde o Império Romano dominava toda aquela região. Além disso, a influência do idioma grego, como mais falado naquela ocasião, era muito grande. Assim, alguns judeus tinham seus nomes hebraicos ou aramaicos, mas também adotavam nomes latinos ou gregos. E é por isso que alguns dos 12 apóstolos de Jesus são mencionados com nomes diferentes em algumas passagens bíblicas.
Especialmente com relação aos 12 apóstolos, destacam-se os casos de Simão, Judas, Mateus e Bartolomeu. Quem substituiu Judas Iscariotes no grupo dos 12 apóstolos? Também vale dizer que após Judas Iscariotes trair Jesus, mais tarde os apóstolos se reuniram, oraram a Deus e escolheram Matias para fazer parte do grupo dos 12. Essa reunião foi registrada por Lucas no primeiro capítulo do livro de Atos dos Apóstolos. Alguns estudiosos da Bíblia acreditam que o apóstolo Paulo, por escolha de Deus, tenha sido quem realmente substituiu Judas Iscariote. Nesse caso, Paulo não passaria a pertencer ao seleto grupo dos 12 apóstolos de Jesus e invalidaria a escolha do apóstolo Matias. A verdade sobre isso é que não existe qualquer referência bíblica que sustente essa posição. O que existe na Bíblia é a confirmação do apóstolo de Paulo, mas não a invalidez do apóstolo de Matias. Definitivamente, Paulo não tomou o lugar de Matias. Por que Jesus escolheu os 12 apóstolos? A Bíblia diz que Jesus escolheu exatamente 12 apóstolos. Embora ele fosse acompanhado por um grupo mais amplo de discípulos, ele escolheu exatamente 12 homens, nem mais, nem menos, para desempenharem um papel fundamental na proclamação do Evangelho. Esse fato faz com que muita gente fique curiosa sobre o porquê dele ter escolhido justamente 12 apóstolos. Não poderia ter sido 11 ou 13? Por que 12? Em primeiro lugar, evidentemente a escolha do número de 12 apóstolos está relacionada à história de Israel no Antigo Testamento. O povo escolhido por Deus para receber sua revelação especial e servir como meio pelo qual o Messias haveria de vir ao mundo. Tinha 12 patriarcas. Desses 12 patriarcas surgiram as 12 tribos. Assim, toda a nação estava formada e organizada sob essas 12 tribos. Em segundo lugar, ao escolher 12 apóstolos, Jesus estava pensando no novo Israel. Assim como o antigo Israel tinha 12 tribos e 12 patriarcas. O novo Israel deveria ter 12 apóstolos. Mas, diferentemente do antigo Israel, em que a relação especial de Deus estava restrita, o novo Israel congrega pessoas de todas as nações. No novo Israel não há qualquer distinção entre judeus e gentios. Sobre isso, Hendrickson diz que a Igreja, o novo Israel de Deus, é a continuação em uma nova forma daquele único reino de Deus, que abraça tanto a antiga como a nova dispensação. Esse ponto é importante porque significa que a Igreja, o novo Israel, não é a substituição do antigo Israel, mas a continuação, nesse novo estágio da redenção, do verdadeiro Israel de Deus. Justamente por esse motivo, a Igreja é representada pelos 12 apóstolos, como também às vezes pelos 12 patriarcas. Por isso, a Nova Jerusalém é descrita como tendo 12 portas sobre as quais estão escritos os nomes das 12 tribos de Israel. Da mesma forma, seu muro possui 12 fundamentos, com os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Por tudo isso, o número 12 aparece na Bíblia em íntima ligação com o povo de Deus. Ou seja, é o número utilizado para frequentemente representar o povo escolhido do Senhor. Essa referência é explorada principalmente no livro de Apocalipse, incluindo seus múltiplos. 12 apóstolos ou 13 apóstolos? Em terceiro lugar, finalmente no livro de Atos dos Apóstolos, percebemos que realmente era importante que o grupo dos 12 estivesse completo. Judas Iscariote havia traído o Senhor e por isso naquela altura restavam apenas 11 apóstolos. Então, a igreja se reuniu sob a liderança dos apóstolos e fez uma eleição, cuja escolha final foi de acordo com a vontade divina. Matias foi a pessoa escolhida para ocupar um lugar entre os 12. Mais tarde, Paulo de Tarso também foi escolhido e comissionado pelo próprio Cristo ressurreto para ser um de seus apóstolos. Apesar de seu apostolado ser legítimo, ele não pertence ao grupo dos 12. Ou seja, aquele grupo não foi ampliado para o grupo dos 13. Algumas pessoas também pensam que Matias foi uma escolha errada e que Paulo é quem realmente substituiu Judas Iscariote entre os 12 apóstolos. Porém,
Esse tipo de pensamento é errado e deve ser rejeitado. A escolha de Matias foi legítima, assim como também foi a escolha de Paulo. Em nenhum momento Paulo tentou ocupar esse lugar. Ao contrário, ele fala de si como um abortivo. Isso significa que ele não pertenceu aos 12, mas foi o último dos apóstolos, um escolhido fora do tempo. Os apóstolos eram casados? Não há como saber se todos os apóstolos eram casados, mas certamente alguns deles eram. Na verdade, a Bíblia não fornece muitas informações sobre a vida pessoal e familiar dos apóstolos nesse sentido. Nos textos bíblicos, Pedro é o único apóstolo que nominalmente é apontado como um homem casado. Alguns estudiosos sugerem que provavelmente a maioria dos apóstolos tinha relacionamento conjugal. Geralmente, essa sugestão é feita considerando o contexto histórico da época em que esses homens viveram. Os judeus, desde muito cedo, eram orientados ao casamento. Inclusive, a constituição da família, especialmente com a geração de filhos, era frequentemente identificada como um sinal da bênção de Deus. Então, combinado a esse pano de fundo histórico, os estudiosos argumentam que, como não sabemos as idades dos apóstolos quando foram chamados por Jesus, talvez esse chamamento tenha ocorrido quando pelo menos alguns deles já tivessem formado suas famílias. De fato, parece que aqueles homens, quando foram chamados à obra de Deus, já eram homens formados e com profissões estabelecidas. Mas outros estudiosos também fazem algumas observações sobre isso. Eles dizem que naquele tempo, geralmente os homens judeus aprendiam suas profissões enquanto eram muito jovens. Então, o fato de alguns dos apóstolos estarem em pleno exercício profissional quando foram chamados por Jesus, não significa que eles já eram pais de família. Além disso, por causa das demandas da causa do Evangelho no ambiente de grande dificuldade e perseguição aos missionários, como foi o primeiro século, é possível que os apóstolos que ainda não fossem casados, quando foram convocados pelo Senhor Jesus, talvez tenham escolhido não mais se casar. Com isso, eles evitavam o possível sofrimento de suas esposas e filhos e tinham mais liberdade para anunciar o Evangelho em lugares difíceis. No entanto, mais uma vez é preciso ressaltar que tudo isso não passa de pura especulação. Saber se os apóstolos eram casados ou não é algo que serve apenas à nossa curiosidade. O fato deles terem sido casados ou solteiros não altera em nada a importância do que Deus fez através da vida deles na terra. Qual apóstolo era casado? Como já foi dito, com toda certeza, podemos dizer apenas que o apóstolo Pedro era casado. Isso quer dizer que, nominalmente, ele é o único dos apóstolos que aparece casado. Inclusive, ainda durante o ministério de Jesus, a Bíblia diz que a sogra de Pedro foi milagrosamente curada pelo Senhor. Mas, certamente, ainda havia outros apóstolos casados. Escrevendo aos crentes de Corinto, Paulo de Tarso defende o direito dos apóstolos de serem casados e ainda levarem consigo cada um a sua esposa em seu ministério itinerante. Nesse mesmo texto, o apóstolo Paulo menciona o exemplo de Pedro, o Cefas. Ele também indica que outros líderes da igreja primitiva eram casados, como os irmãos de Jesus, Tiago e Judas. Contudo, o próprio Paulo vivia uma vida de celibatário. Curiosamente, a discussão sobre se os apóstolos eram casados ou não vem desde os primeiros séculos da igreja cristã. Para se ter uma ideia, já no tempo dos pais da igreja, essa questão era especulada. Por exemplo, Eusébio de Cesareia, entre o século 3 e 4 d.C., fala sobre isso em sua obra História Eclesiástica. Ele cita Clemente de Alexandrina, que viveu no século 2 d.C., e diz que Pedro e Filipe eram casados. Mas quanto ao apóstolo Filipe, frequentemente as antigas tradições cristãs o confundiam como Diácono Filipe, o evangelista. Esse sim de fato era casado e tinha pelo menos 4 filhas. Então não é possível saber se Clemente de Alexandria produziu um mal-entendido ou se realmente o apóstolo Filipe também tinha filhas, à semelhança de seu homônimo. Quais eram as profissões dos apóstolos de Jesus? A Bíblia não informa a profissão de cada um dos apóstolos de Jesus Cristo.
embora todos eles exerciam cada qual sua profissão antes de serem chamados ao ministério em tempo integral. Dentre as profissões dos apóstolos que são informadas, a pesca é a mais comum delas. As profissões nos tempos bíblicos. Nos tempos bíblicos, as profissões tinham um caráter mais geral em comparação com os dias atuais. Isso quer dizer que as profissões do tipo especialista não eram tão comuns. A maioria das pessoas estava envolvida em ocupações típicas de camponeses, talvez com apenas 2 ou 3 exceções. Sem dúvida, essa era a realidade da maior parte dos discípulos de Jesus. A primeira preocupação dessas pessoas geralmente era produzir o próprio alimento. Então, para muitas delas, as atividades comerciais eram de ordem secundária. Também é importante saber que, diferentemente de outros povos do Antigo Oriente Próximo, o povo judeu considerava o trabalho árduo como dignificante. As profissões campestres dos tempos bíblicos tinham a ver com a pesca, com o cultivo da terra, com o cuidado com o rebanho, com a carpintaria e a construção, e com a manipulação de metais, pedras e cerâmicas. As profissões dos apóstolos. A pesca aparece como atividade profissional exercida por pelo menos 3 apóstolos de Jesus. Os apóstolos Pedro, Tiago e André eram pescadores. Mas é possível que outros apóstolos, principalmente o apóstolo João, também tenha trabalhado com a pesca. Inclusive, parece que Zebedeu, o pai de Tiago e João, tinha um tipo de companhia de pesca que provavelmente se ocupava de vender pescados em Jerusalém. Depois do chamado para o serviço no ministério em tempo integral pelo Senhor Jesus, a principal ocupação dessas pessoas passou a ser a pesca de homens. Obviamente, o que favorecia muito o exercício dessa profissão era a abundância de bons lugares para a pesca naquela região. Havia, por exemplo, o Mar da Galileia, o Rio Jordão e vários canais próximos da costa do Mar Mediterrâneo. Os apóstolos de Jesus eram pescadores do Mar da Galileia. Os pescadores profissionais usavam 2 tipos de rede, a rede de arremesso e a rede de arrasto. A pesca com a rede de arrasto dependia de 2 barcos que arrastavam a rede. Esse tipo de pesca acontecia normalmente à noite. Já a pesca com rede de arremesso acontecia durante o dia. Além de pescar, os pescadores tinham que fazer manutenção dos barcos e nas redes, bem como separar, limpar, salgar e vender os peixes. O apóstolo Mateus é um dos discípulos que tiveram sua profissão registrada nas Escrituras. Mateus era um publicano. Os publicanos eram coletores de impostos, que trabalhavam para contratadores romanos. Esses profissionais eram odiados pelos judeus, que os consideravam traidores e corruptos. Já sobre Bartolomeu, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Judas o Tadeu, Simão Zelote e Judas Iscariote, nada se sabe sobre suas profissões. Também sobre Matias, o substituto de Judas, no colégio apostólico, não há qualquer informação sobre sua ocupação profissional. Por fim, sobre o apóstolo Paulo é dito que a ocupação que ele costumava exercer para se sustentar durante seu ministério itinerante era a fabricação de tendas. Geralmente, as tendas eram fabricadas com couro de cabras e camelos, e incluía o uso de teares para tecer o pano a ser utilizado. Embora não fosse um apóstolo, o evangelista Lucas é outro personagem importante que teve sua profissão revelada no Novo Testamento. Ele era um médico e Paulo o chamava de o médico amado. Como morreram os apóstolos de Jesus? A Bíblia praticamente não fala nada sobre como morreram os apóstolos de Jesus. Na verdade, o único apóstolo cuja morte foi registrada na Bíblia é Tiago, filho de Zebedeu. Os registros sobre as mortes dos apóstolos vêm das antigas tradições cristãs. O problema é que algumas tradições não são realmente confiáveis. Algumas não possuem qualquer evidência, enquanto outras são simplesmente lendas dos primeiros séculos do cristianismo. Há ainda aquelas que são tão confusas que acabam misturando os fatos históricos e confundindo os personagens. Apenas como curiosidade, vamos conhecer o que as tradições falam sobre como os apóstolos morreram.
Além dos 12 apóstolos de Jesus, aqui também incluiremos o apóstolo Paulo. A morte de Tiago, filho de Zebedeu. Como já foi dito, Tiago, filho de Zebedeu, foi o único que teve sua morte registrada no Novo Testamento. Portanto, de todos os registros sobre as mortes dos apóstolos, esse é o único que pode confiar plenamente. Tiago, filho de Zebedeu e irmão do apóstolo João, foi o primeiro dos apóstolos a ser martirizado. A Bíblia diz que Tiago morreu a fio da espada, talvez decapitado, por ordem do rei Herodes Agripa I. Provavelmente, isso ocorreu aproximadamente 44 anos depois de Cristo. A morte do apóstolo Pedro. De todos os relatos das tradições cristãs sobre as mortes dos apóstolos, o que possui mais confiabilidade é aquele que fala sobre a morte do apóstolo Pedro. Os escritos dos pais da igreja afirmam que ele foi morto em Roma em aproximadamente 68 depois de Cristo, sendo crucificado de cabeça para baixo. Segundo a tradição, Pedro seria crucificado de maneira convencional, mas se julgou indigno de morrer da mesma forma com que Jesus morreu. Então ele pediu para que o crucificassem de cabeça para baixo. A morte do apóstolo André. Segundo algumas tradições, o apóstolo André, irmão de Pedro, foi morto na Grécia. Sua morte foi por crucificação em uma cruz diagonal, ou seja, em forma de X. Antes de ser crucificado, André teria passado por uma longa sessão de tortura, sendo brutalmente açoitado. Por conta dessa tradição, esse formato de cruz ficou conhecido como Cruz de Santo André. A morte do apóstolo Filipe. Algumas tradições afirmam que Filipe dedicou seu ministério à pregação do Evangelho na Ásia Menor, onde acabou sendo morto na região da Frígia. Os relatos sobre a morte de Filipe são muito confusos, especialmente pela evidente confusão entre ele e o evangelista Filipe, diácono da igreja de Jerusalém que tinha o mesmo nome. Algumas tradições dizem que ele morreu crucificado, outras dizem que ele foi apedrejado e outras que foi enforcado. Há ainda aquelas que testificam que ele morreu por causas naturais. A morte do apóstolo Bartolomeu. Acredita-se que Bartolomeu, também chamado de Natanael, tenha pregado o evangelho na Ásia Menor. Algumas tradições dizem que ele foi açoitado até a morte. Outras tradições dizem que ele foi esfolado vivo e ainda crucificado. A morte do apóstolo Tomé. Algumas tradições dizem que Tomé foi missionário nas regiões da Síria e da Índia. Ele ainda acabou sendo martirizado, talvez sendo atravessado por uma lança. A morte do apóstolo Mateus. Existem muitas versões sobre o possível martírio de Mateus e até há uma tradição que afirma que ele morreu de causas naturais. A versão mais conhecida é a de que Mateus foi morto na Etiópia ferido à espada. A morte de Judas, chamado Tadeu e Simão, o Zelote. Também existem muitas especulações e relatos confusos sobre as mortes dos apóstolos Tadeu e Simão, o Zelote. Há uma tradição que afirma que ambos foram mortos por espancamento na mesma ocasião na Mesopotâmia, porém não há nenhuma evidência disso. Outras tradições também afirmam que Simão, o Zelote, morreu crucificado. A morte do apóstolo João. João foi o último dos apóstolos do Senhor Jesus a morrer. Segundo a tradição, ele foi muito perseguido e torturado. Inclusive, ele foi lançado em um caldeirão de óleo fervente, mas milagrosamente não morreu. Depois, João foi exilado na ilha de Patmos, onde acabou recebendo do Senhor as revelações registradas no livro do Apocalipse. Após a morte do imperador Domiciano, João foi libertado da ilha de Patmos e foi para Éfeso, onde morreu de causas naturais com uma idade muito avançada. A morte de Tiago, filho de Alfeu.
também chamado de Tiago, o menor. Há muita confusão sobre a morte desse Tiago, especialmente porque a tradição católica confunde esse Tiago com o Tiago que escreveu uma das epístolas do Novo Testamento. A tradição reformada entende que nada se sabe sobre o apóstolo Tiago, filho de Alfeu, além do que se diz sobre ele nos evangelhos, e que o Tiago que escreveu a epístola neotestamentária é o mesmo que aparece como um dos líderes da igreja em Jerusalém no livro de Atos, e também irmão do Senhor Jesus. Esse Tiago teria sido lançado do pináculo do templo e, ao sobreviver à queda, teria sido espancado até a morte. A morte de Judas Iscariote. Judas foi o primeiro do grupo dos 12 apóstolos a morrer. Mas, diferentemente de outros, ele não foi martirizado por causa do nome de Jesus. Ao contrário, foi ele quem traiu o Senhor. Depois de ter traído Jesus, entregando-o por 30 moedas de prata, ele tentou devolver as moedas aos sacerdotes, mas eles se recusaram a aceitá-las. Mateus escreve que depois daquele momento, Judas Iscariote saiu para se enforcar. O livro de Atos registra o quão foi desastrosa e terrível sua morte, dizendo que ele rebentou-se pelo meio, de modo que suas entranhas se derramaram. A morte de Matias. Matias foi escolhido para substituir Judas Iscariote no grupo dos 12 apóstolos. Algumas tradições afirmam que ele foi missionário na Etiópia, mas outras testificam que ele ficou na Judéia e acabou sendo morto pelos judeus por apedrejamento. A morte do apóstolo Paulo. Paulo foi o último dos apóstolos. Ele não pertenceu ao grupo dos 12, mas foi escolhido pelo próprio Cristo ressurreto para ser o apóstolo dos gentios. Tal qual a tradição sobre a morte do apóstolo Pedro, a tradição sobre a morte de Paulo é considerada muito confiável. Segundo os registros, Paulo morreu decapitado em Roma durante o governo de Nero, em 67 d.C. A segunda carta que ele escreveu a Timóteo retrata seus momentos finais antes de ser martirizado. Muito mais importante e significativo do que saber como morreram os apóstolos é entender que eles foram verdadeiramente seguidores de Cristo. Muitas vezes, o Senhor Jesus falou sobre o preço do discipulado e eles estiveram dispostos a pagar esse preço. Eles literalmente abriram mão de suas próprias vidas pela causa do Evangelho. Bom, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo e gratidão por todos vocês que chegaram até aqui no final. Caso vocês tenham alguma dúvida ou alguma sugestão por qualquer tema, pode deixar aqui nos comentários que vou responder um por um. Tudo bem? A paz do Senhor a todos vocês.